Olá amigos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o motor da Lander. Dando início então aqui à nossa videoaula de hoje, eu tenho aqui a representação do enrolamento do motor da Lander. O motor da Lander ele pode, por exemplo, me dar condição, né, de fazer o fechamento para duas velocidades diferentes. Nesse caso aqui, duas velocidades. Eu tenho aqui então a possibilidade de trabalhar com baixa rotação ou com alta rotação. E esse motor, ele oferece aí a condição de mudança de polos. Por exemplo, se eu for fazer o fechamento dos enrolamentos para baixa rotação, eu vou ter um número de polos e para alta rotação um número diferente de polos. Esse motor possui um enrolamento especial, tá? E eu posso então, a partir de um único motor, trabalhar com duas velocidades diferentes. Lembrando que a tensão do motor da Lander vai ser a mesma, a tensão nominal vai ser a mesma. E essa mudança que a gente faz no fechamento do motor não vai alterar a tensão de trabalho do motor, mas apenas a rotação, ou seja, a RPM desse motor. Então, por exemplo, se eu tiver um motor para duas velocidades, eu vou ter a relação de 1 para 2. Eu vou ter sempre essa relação de 1 para 2. Isso significa dizer o quê? Significa o seguinte, que a alta rotação, quando esse motor estiver fechado para alta rotação, eu vou ter o dobro da RPM da baixa rotação. Por exemplo, se eu tiver aqui o motor, como eu falei, eu vou ter a mudança de polos dependendo do fechamento do motor. E a gente sabe que quanto maior o número de polos, menor vai ser a RPM. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um motor com 4 2 polos, eu vou ter em RPM o seguinte: vou ter aqui 1800 ou 3600 RPM. Se tiver com 4 polos, fechamento para 4 polos, rotação 1800. Se eu tiver fechado para 2 polos, rotação 3600. Se eu tiver, por exemplo, aqui 8, a relação 8, 4 polos, a gente vai ter então aqui uma RPM de, por exemplo, 900 a 1000 ou 1800 RPM, certo? Então essa é a configuração aí da rotação da RPM desse motor. Então o fechamento desse motor vai acontecer da seguinte maneira: para baixa rotação eu vou ter então aqui, vou alimentar o terminal 1 com a fase R, alimentei aqui o 1 na rede, eu vou alimentar o 2 com a fase S e vou alimentar aqui o 3 com a fase T. Então eu vou ter aqui então RST alimentando os terminais 1, 2 e 3. E eu vou deixar aberto, vou deixar em aberto, sem ligar em nada, os terminais 4, 5 e 6. Então esse é o fechamento para que esse motor venha trabalhar com a baixa rotação, rotação baixa. No caso aqui é o primeiro caso, rotação baixa. Para que eu venha trabalhar com esse motor em rotação alta, eu vou fazer o seguinte fechamento. Eu vou alimentar então aqui 4, 5 e 6 com as fases R e ST. Por exemplo, aqui eu vou alimentar com R, fase R aqui. Aqui eu alimento com a fase S, terminal 5, terminal 4, fase R, terminal 5, fase S e terminal 6, por exemplo, aqui eu vou alimentar com a fase T. Então eu vou ter aqui R, S e T e fechados entre si os terminais 1, 2 e 3. Fechado aqui entre si como se fosse um curto-circuito. Eu estou apresentando na tela aí o diagrama de força desse motor, a combinação aí do diagrama de força. E a gente vê o seguinte, que na primeira rotação, na rotação baixa, eu vou ter, por exemplo, o contator C1 sendo alimentado, só o C1. E quando fizer aí a comutação para alta rotação, eu vou ter em funcionamento os contatores C2 e C3.
Então, para baixa rotação, contator C1 apenas, o C2 e o C3 ficam desligados, fora de operação. E para alta rotação, eu vou alimentar então C2 e C3 e o C1 vai ficar fora. Então, essa é a combinação do diagrama de força para essas duas rotações. E essa combinação, essa comutação, ela vai se dar por conta de um circuito de comando. Então tá aí, essas são as combinações para que esse motor venha funcionar tanto em baixa rotação quanto em alta rotação. Agora eu vou apresentar aí uma forma diferente, né, uma representação diferente aí da combinação desses terminais. Aqui então tem uma representação diferente, né, da combinação do fechamento desse motor. Eu tenho aqui os terminais 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. E para baixa rotação, como eu falei, eu vou fazer o seguinte: eu vou alimentar então 1, 2 e 3 com as fases R, S e T. Vou alimentar aqui na linha 1, 2 e 3. E esses terminais 4, 5 e 6 eles vão ficar sem ligar em nada, vão ficar abertos. E para alta rotação, eu vou alimentar 4, 5 e 6, aqui com as fases R, S, T, R, S, T, e vou fechar aqui entre si os terminais 1, 2 e 3. Fechando aqui os terminais aqui 1, 2 e 3. Então esse é o fechamento, esses são os fechamentos para o motor da Lander de duas velocidades, para baixa e para alta rotação. Agora eu vou fazer aqui uma observação importante, que é o seguinte: em alguns modelos, né, algum fabricante, melhor dizendo, desses motores, eu posso ter uma diferença da representação desses terminais. Por exemplo, eu posso encontrar um motor onde eu tenho o terminal 1, ele pode ser representado pelo U1, por exemplo, o 2 pelo V1, o 3 pelo W1, o 4 pelo U2, o 5 pelo V2 e o 6 pelo W2. Aqui onde eu tenho os números 1 e 2, eu poderia ter também as letras A e B. Por exemplo, eu poderia ter UA, VA e WA, e UB, VB e WB. Isso dependendo aí do fabricante do motor. Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esqueça aí de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.